os textos motivadores, os textos de apoio, eles vão me dar informações mais do que suficientes e necessárias para eu começar a refletir sobre esse tema, tá? Então, em primeiro lugar, eu tenho que entender que os textos da coletânea estão lá para suscitar reflexão. É muito mais fácil eu começar a pensar sobre um tema a partir de algo que está me motivando a refletir do que do nada, né? Do que sozinho. Então, em primeiro lugar, eu acho que a importância desses textos é essa, né? Suscitar essa reflexão no aluno para que ele comece, inclusive, a explorar as áreas do conhecimento dele e ir atrás de informações desse repertório sociocultural que a gente estava falando, que possa ajudar na construção desse texto. E, em segundo lugar, a gente cair, quebrar aquele mito de que o texto da coletânea não pode ser usado, porque senão ele vai ser considerado plágio, né? E não é bem assim, não é desse jeito. É claro que, quando falamos especificamente de Enem, a gente precisa ter também a apresentação de repertório sociocultural. Mas isso não significa que eu não possa usar as informações da coletânea. Elas estão lá para serem utilizadas também. Então, eu vi alguma Certo. fala importante, algum dado estatístico, alguma informação desse tipo, eu trago para dentro do meu texto, seguindo o mesmo princípio do repertório, bem Uhum. articulado a minha discussão, contribuindo para a construção do texto. E também, só por último, para encerrar essa parte, a gente não pode se apoiar somente e completamente nos Hum. textos motivadores. Eu tenho que ter esse equilíbrio. Então, eu posso usar, mas eu posso usar comedidamente, desde que eu também traga junto a presença desse repertório sociocultural. E tem até o exemplo, eu não sei se daí, mas o exemplo do texto da Larissa, né, que ela Ah, fez, ela, vamos mostrar. né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, um texto em que um dos parágrafos de desenvolvimento dela, ela trouxe a questão falando da associação das redes sociais e como esse universo pode levar a essas doenças mentais, enfim, culminar a essa questão do estigma associado às doenças mentais. E um dos textos da coletânea falava justamente sobre isso, né? O A texto gente tem 2, esse se eu não me trechinho. engano, É, a gente tem esse né? trechinho numa Tem outra parte. Ali aqui, ó. ele. Então, aqui eu tenho esse trecho da coletânea que também está falando exatamente sobre o que a Larissa trouxe dentro do texto dela. Então, quer dizer, serviu de inspiração. Ela pegou essa ideia das redes sociais, que contribuem para esse estigma das doenças mentais, né? Mas ela trouxe com a análise dela, ela trouxe com um repertório próprio. Então, quer dizer, isso também é usar a coletânea, é conversar com as ideias que estão sendo apresentadas. E para mim é um ótimo exemplo de como as informações podem ser bem aproveitadas no texto.